Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Passamos então a palavra à professora Mônica Ribeiro, para fazer as suas considerações. Professora Mônica, seja bem-vinda. Boa tarde, Tadeu, Kátia, Geraldo, Paixão. É isso, acho que o cenário que o Tadeu traz, e eu tenho acompanhado essa semana as audiências, da Alep à tarde, que tem tratado desse assunto, e não só a aprovação, os 50 e tantos, se não me engano, deputados que aprovaram, os 6 que foram contrários, mas as falas, que são muito preocupantes na defesa desse projeto. Eu queria destacar 2 falas da audiência pública de hoje, que me chamam a atenção e que me veio à mente um conceito que é o conceito de pós-verdade, que eu não gosto muito de usar, mas que tem sido utilizado para retratar quando se quer manipular a opinião pública, e aí você cria uma verdade e, de fato, ela contradiz a realidade. Quando você vai olhar a realidade, aquilo que está sendo dito não corresponde ao que foi dito. E hoje, 2 deputados disseram 2 coisas dessa ideia de pós-verdade. Uma delas é quando o deputado disse que toda a sociedade quer, que a maioria dos pais no Paraná querem. E aí a pergunta é, cadê a pesquisa? Cadê a pesquisa, o levantamento, o dado de realidade, que não são vozes da minha cabeça, para dizer, olha, os pais fizeram um levantamento, as escolas fizeram, e a maioria quer. Não é verdade que a maioria quer, muito provavelmente a maioria seja iludida e levada a querer, justamente por esse mecanismo de convencimento bastante complicado que está sendo utilizado. E o segundo argumento, que eu chamaria aí também de pós-verdade, utilizado hoje por um deputado, é que diz que as escolas serão escolas de excelência, à semelhança dos colégios militares mantidos pelo Exército. Aqui eu quero tomar a liberdade de dizer que isso é uma mentira. Por quê? E é forte dizer isso, que é uma mentira. Mas por que é uma mentira? Porque os colégios que passarão a ter uma gestão cívico-militar não receberão o mesmo financiamento dos colégios militares do Exército. O Geraldo já chamou atenção para isso. O custo aluno ano desses colégios beira, assim, aos R$36 mil, em contraposição aos 6 mil dos nossos alunos de ensino médio no país, gente. Não se irá transformar as condições da docência, não irá se transformar as condições estruturais dessas escolas, não irá se colocar ampliação da jornada. É ilusório dizer isso, de que nós estaremos transformando essas escolas em colégios militares, como são os colégios da polícia ou os colégios militares a cargo do Exército. O que se modificará, sim, é a gestão dessas escolas, que passarão a ser compartilhadas, compartilhadas entre o que no próprio projeto de lei está, um diretor civil e um diretor militar. Isso é absurdo, O recurso que se está retirando de outras rubricas para formação dos militares, inclusive, desculpe, não se faz um curso de pedagogia com 20, 30 horas, Não quero desqualificar o conhecimento dos militares, mas são outros conhecimentos de outra natureza que não atendem à especificidade do que é educação, especialmente a educação escolar. Um outro elemento que me parece bastante delicado nessa tramitação é esse toma lá da cá que está pairando no ar, Em época de eleição, se dizer e se prometer para prefeitos, ou candidatos nos municípios, de que eles serão contemplados com uma escola cívico-militar, Muito complicado do ponto de vista ético, extremamente condenável que de novo, se utilize a educação e o sistema escolar público como forma de barganha política. Então, esses elementos são os primeiros que eu gostaria de chamar a atenção das impressões que eu tenho ficado em acompanhar esse projeto de lei e
né? Para quem não me conhece, eu sou alguém que estuda política educacional, que tem como foco de análise a legislação educacional, os projetos de lei, a implementação disso nas escolas, e é desse lugar que eu fiz uma análise do projeto de lei, gostaria de trazer alguns elementos para quem está acompanhando, que são os mesmos que eu já passei para os deputados, né, que estão acompanhando também, o deputado da Teu Venere, especialmente, que organizou a audiência pública, para que a gente perceba o quanto é arriscado a aprovação dessa legislação. Então, são 10 pontos, eu não sei se eu vou conseguir falar todos eles, na audiência pública eu não consegui, porque lá eram 5 minutos, aqui são 10, então posso tentar. Eu só vou pedir para o Bernardo, se eu me estender aí além dos 10 minutos, por favor, né? Me levanta a mão, que eu estou te vendo, e eu consigo daí me reorganizar. Mas eu extraí alguns aspectos, alguns que são propositivos, né, estão nos artigos do projeto de lei, e outros que estão na justificativa do senhor governador ao encaminhar esse projeto de lei à Assembleia Legislativa. Não vou fazer distinção entre eles, porque eles estão bastante articulados. Então, um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que há, na justificativa, né, na explicação, no encaminhamento do projeto de lei e no interior do texto, uma associação bastante complicada entre pobreza e criminalidade. Há ali um elemento, né, que associa, e é por essa razão que as escolas em situação, né, de regiões mais vulneráveis é que receberiam essa militarização da gestão. Então, apenas para lembrar que a escola não é o lugar da produção da violência, ela está sendo produzida na sociedade. E logo, não é dentro dela que se vai também tratar das causas, dos motivos que levam à violência. Então, há uma confusão, e eu entendo que ali é uma confusão proposital, para criar de novo, né, um elemento de pós-verdade, para dizer, olha, nós iremos evitar a violência, sobretudo a violência juvenil, se nós militarizarmos a escola. E esse é um dado extremamente perigoso de se afirmar. Posso depois voltar nisso, se for o caso, pretendo desenvolver isso um pouco mais aí num texto para ajudar, né, a pensar os riscos desse aspecto. Mas isso, evidentemente, tem um componente preconceituoso, especialmente com a juventude mais pobre, e que nós não deveríamos esperar isso dos nossos governantes. Um segundo ponto diz respeito à questão da disciplina, porque assim como a palavra violência, a palavra disciplina também está no projeto de lei, né? E aqui eu queria reforçar e trazer outros elementos, para além dos que já foram trazidos, de que a disciplina escolar se diferencia da disciplina militar. A disciplina escolar é construída no convencimento, né? Professora, desde a criança pequena, né? Vai numa relação que vai gerando uma condição subjetiva da criança, do adolescente, do jovem, em querer participar, né? Eu digo sempre, a gente não nasce aluno, a gente se torna aluno. A gente aceita a condição de ser aluno. A criança aceita ou não a condição de ser aluna. Mas isso é uma questão pedagógica. Isso não é uma questão de imposição pelo medo ou pela agressão. Pelo contrário. Então, há conceitualmente uma diferença radical entre o que entendemos como disciplina para o estudo, e o Gramsci tem muito a dizer sobre isso, não apenas ele, tanto Piaget, Vygotsky, né, há na literatura do campo pedagógico uma boa discussão a respeito do que significa a conduta no espaço escolar, que passa pela disciplina para o estudo, para a aprendizagem, para a interação com aquele espaço. E essa disciplina para interagir com o espaço escolar não é oriunda do medo. Ela não é exógena ao indivíduo, ela é endógena ao indivíduo, ela é produzida endogenamente ao indivíduo pelos professores e professoras e demais profissionais da educação, inclusive pelos colegas. Há também um equívoco de se associar que ter mais disciplina se terá melhor desempenho nas provas em larga escala. Né, algumas pessoas já disseram, não se trata de adestramento, nem para a prova, nem para qualquer outra coisa. Né? Não se educa pelo medo e não se educa para a obediência, se educa para uma cidadania que ultrapassa ser obediente.
É fundamental entender que isso está na nossa Constituição, inclusive. Com isso, eu chego no terceiro ponto, que é a outra palavra que está na justificativa e no projeto de lei, que é a palavra civismo. E aqui, de novo, civismo não se confunde com patriotismo. Civismo, eu até fui procurar, a etimologia da palavra vem de cívicos, que é relativo a uma cidade ou uma comunidade, que, por sua vez vem de cives, cidadão, aquele que vive em cidade. Logo, civismo é mais associado à cidadania do que a patriotismo. Mas no projeto de lei, isso aparece como um componente extracurricular a ser dado por militares. Ou seja, a formação cívica fica nos projetos extracurriculares, quando a formação para a cidadania, que é a formação cívica, nessa acepção, é responsabilidade de todo o projeto político-pedagógico da escola, não apenas de atividades extracurriculares. Então, é um claro desvio da finalidade do projeto político-pedagógico escolar. O quarto ponto tem a ver com o que está no próprio projeto de lei, que, no meu entendimento, contraria tanto a Constituição Federal quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso está no artigo 5º do capítulo 3, inciso 10º, no artigo 8º, inciso 2º, e no artigo 11º. Eu vou ler dois rapidamente. O primeiro deles é quando diz que o diretor cívico-militar, portanto, o militar, exercerá a gestão na área da infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades cívico-militares. Ou seja, nós estamos há tanto tempo construindo, e eu sou professora, né, no curso de pedagogia, fiz pedagogia, a gente tem uma ideia da formação para a direção escolar que ultrapassa em muito as questões administrativas ou as questões pedagógicas, mas a gente defende que as decisões pedagógicas se sobrepõem às demais decisões. No entanto, elas são tomadas coletivamente pela escola, e não por um diretor cívico-militar. Nós estamos há décadas dizendo que projeto político-pedagógico é construção coletiva, não é coisa de pedagogo ou de direção de escola, mas do coletivo da escola. Então, neste aspecto, separando atividades, né, que têm extrema correlação, este projeto de lei contraria o que está na própria LDB. E no outro, que alguém já mencionou, quando diz que o diretor dessa instituição, o diretor-geral, não o cívico-militar, o chamado diretor-geral, não se aplica a ele o processo de consulta de que trata a lei de eleição de diretores. Ou seja, é um retrocesso sem fim aquilo que estamos, a duras penas, tentando construir no nosso país, que é a eleição pela comunidade da direção de escola e da vice-direção. Um quinto aspecto, que vai nessa direção de se construir, né, de forma falaciosa aí, argumentos, quando diz no projeto de lei que nos colégios militares é 71% menor a taxa de evasão e 34% menor a reprovação. E aqui eu volto a dizer, né, essas escolas, elas têm menor reprovação e menor evasão escolar, primeiro porque elas têm um elevado financiamento, as condições de qualidade, as condições de oferta dessas escolas, incluindo aí a dedicação exclusiva de professores e professoras àquela escola, as condições estruturais, o acesso material, não é só uma questão de disciplina, portanto, este é um aspecto do financiamento. E segundo, essas escolas fazem seleção. É muito fácil ter uma boa escola selecionando os bons alunos, os melhores alunos, já no ponto de partida. Elas desconsideram o desafio que é educar quando as condições são adversas. Então, é uma falácia, de novo, vai novamente nesse termo aí que eu não gosto muito de usar, mas que me parece pertinente, que é o da pós-verdade. Eu crio um factoide, eu crio um dado imaginário, eu desloco informações de um lugar para o outro para convencer as pessoas daquele propósito que eu mesmo estou defendendo. Novamente, isso está presente ali no projeto de lei. O sexto ponto, sobre o abandono escolar, sobretudo no ensino médio, que é da ordem de 500 mil estudantes no Brasil no primeiro ano do ensino médio. De fato, nós temos que pensar em políticas de permanência estudantil em toda a educação básica, sobretudo na faixa etária que mais abandona, que é dos 14 aos 18 anos.
Isso está dado pelo INEP, pelo IBGE, não é a Mônica que está inventando, vamos nos informar. Agora eu fico pensando, se nós já temos situações que são causas do elevado abandono escolar, se não exerceria nessas escolas a presença militar um papel intimidatório que poderia induzir ainda mais ao abandono. Fica aí como uma pergunta para a gente poder avaliar. O sétimo, toda a estrutura do projeto de lei é um elemento de desvalorização dos saberes profissionais da docência. Todo ele desqualifica, ele ignora que para se formar um professor, uma professora e alguém que vai trabalhar como diretor e diretora numa escola, há um conjunto de conhecimentos que são as universidades, que é a educação superior que forma e que vem há décadas defendendo que um bom profissional da educação domina os fundamentos aí que explicam a nossa sociedade, que explicam sociologicamente, filosoficamente, historicamente, que isso se traduz em saberes profissionais da docência, e tudo isso acaba sendo descaracterizado, desqualificado, desvalorizado no espírito desse projeto de lei e pontualmente em alguns outros lugares. O oitavo ponto, né, que eu considero também um problema, que é quando se vai retirar financiamento de um lugar para se levar para essas escolas e comprometendo ainda mais o financiamento público do sistema escolar público, que tem já se considerado, né, vem se considerando bastante insuficiente para as condições de oferta das nossas escolas. Inclusive, aqui no Paraná, nós temos escolas que mal tem banheiro, não tem biblioteca, né, estão em situações precárias de manutenção, e aí você ainda usa recursos públicos para, né, o desvio de atenção daquilo que é essencial. Um nono ponto, como alguém aí que é estudiosa de políticas e reformas escolares, eu posso atestar, inclusive, no que eu venho desenvolvendo como pesquisadora, de que políticas públicas que tomam de forma isolada um ou outro aspecto tendem ao fracasso. E isso nós temos N exemplos para dar. Toda vez que se faz uma mudança parcial, uma mudança num único aspecto do sistema educacional, essa mudança particular tende ao fracasso. Então, para a gente acompanhar também os resultados dessa iniciativa. E, por último, há um evidente segregacionismo no projeto de lei ao isolar algumas escolas da totalidade do sistema escolar. E isso contraria os dispositivos constitucionais que falam em igualdade e equidade no tratamento dos nossos estudantes. Então, são 10 pontos que eu diria que vão, né, ao contrário do que diz o projeto de lei, mas que mostram a sua impropriedade, que mostram, nesses 10 pontos, que ele não tem consistência legal, não tem consistência pedagógica, não tem consistência de gestão escolar, para que ele se estruture e traga qualquer melhoria ao desempenho, se é isso que se espera com essa iniciativa. Então, em vista desses 10 pontos, é que eu tive a liberdade, na audiência pública, de recomendar a rejeição na íntegra desse projeto de lei. Escola, sistema escolar, educação é coisa séria. Não é estrutura para se viver, né, e se colocar aí nesse toma lá da cada barganha política. Nós precisamos aprender a reconhecer o que é um país que leva a sério a sua educação. Quem sabe a gente consiga um dia chegar neste lugar. Eu agradeço bastante a oportunidade de hoje ter podido desenvolver aí os 10 pontos que eu havia selecionado para a audiência pública. Agradeço bastante e fico à disposição. Obrigada. Foi a pedidos, professora Mônica. As pessoas queriam que a senhora terminasse hoje os 10 pontos. Outro dia, pelo formato, enfim, não é, da audiência, acabou, não é, encerrando rapidamente, assim, para dar o tempo, mas hoje, a pedidos aqui, por insistência do professor Sebastião, falou, tem que deixar a professora Mônica terminar os 10 pontos que eu quero conhecer quais são. Nós agradecemos aí pela contribuição. O exemplo, não é, maior de falácia, parece que é o projeto inteiro mesmo que se apresenta, não é, como tanto federal como estadual aqui, se apresenta como uma proposta democrática. Por quê?
porque apenas as escolas que desejarem, que a comunidade aprovar, que os professores quiserem, que etc. E daí, outro dia, na audiência, já foi alertado isso, né? Essa aparência de democracia para implantar, como, né, os nossos ouvintes aqui estão dizendo, um projeto que é antidemocrático na sua natureza, não é? Porque daí você termina com, não é, como a professora Mônica bem frisou, não é, e viemos falando, você termina com a eleição para a direção, você termina com o processo democrático interno na escola e na comunidade escolar, e tem um arraial, não é, eleitoral para os deputados, como o deputado Tadeu, não é, bem frisou aqui, voltando, sei lá, não é, ao Brasil quase pré-república, ou no início da república, pelo menos na época, não é, do voto de Cabresto ainda, não é, que é horrível, não é? Nós estamos voltando 100 anos em muito pouco tempo, infelizmente, não é? Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem!